Olá, este é o Cultura de Sustentabilidade, um programa de conteúdos, notícias e agenda sobre esse importante tema da atualidade. Toda quarta-feira temos encontro marcado com especialistas e lideranças da área para falar sobre os mais variados temas da sustentabilidade. Hoje vamos falar sobre o consumidor e sua relação com produtos sustentáveis. E hoje vamos falar com o João Paulo Amaral, que é pesquisador do IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor. Obrigado, João Paulo, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço aí a todos e a você, Mariliana, aí pelo convite. Esse tema é um tema assim, bem fascinante, né, que fala de consumo, relação de consumo e produção, isso sempre é muito importante. As questões de produtos sustentáveis, ela já chegou até o consumidor final, quer seja pelo consumo consciente, pelo consumo responsável, a preferência por produtos que tenham atributos de sustentabilidade, né? Então, como tem pessoas do Brasil todo que nos assistem, João Paulo, a primeira pergunta que eu te faço, o que pode ser considerado um produto sustentável ou um produto com atributos de sustentabilidade? Bom, produto sustentável é muito essencialmente você considerar um produto que tenha, além do economicamente viável, né, que aí é o que a maioria das empresas já sabem fazer muito bem, é a gente considerar também que tenha um baixo impacto ambiental e também que seja socialmente inclusivo. Então, se a gente tem um produto que contempla essas três esferas, que é o que a gente chama do tripé e da sustentabilidade, essencialmente a gente consegue ter um produto sustentável. É um termo muito genérico e se aplica diferencialmente para cada tipo de produto, né? Mas isso contempla também a questão, por exemplo, da defesa do consumidor, na questão da saúde do consumidor, da qualidade daquele produto, do respeito ao consumidor na hora que você está vendendo aquele produto, se você não está enganando. Então, sustentabilidade não é só aquela questão ambiental que a gente sempre fala, mas também com relação ao impacto que a gente tem naquilo no indivíduo mesmo, como consumidor, que ele seja respeitado pela empresa. Todos os aspectos está dentro de uma categoria aí de produtos sustentáveis. O termo sustentabilidade é muito amplo, você tem razão. Tem aspectos bem ambientais, sociais e de ética e respeito também, né? Que é o que você estava falando. Mas tem uma questão que é importante a gente esclarecer para as pessoas que estão nos assistindo, que eu vejo que às vezes surge uma certa confusão sobre essa questão. Qual que é a diferença entre produto sustentável e produto natural? Se é que existe essa diferença. Você podia explicar um pouquinho melhor isso? Olha, é curioso ver essa pergunta, muito boa, por sinal. O produto natural, a gente vê muitas vezes com alguma característica de que ele não tem alguma interferência química, né? Alguma interferência de vários aspectos na produção desse produto. O que não significa, que nem você falou, que ele é um produto sustentável. Ele pode ser um produto que tem um alto impacto ambiental, questão de transporte, a questão toda da logística foi super impactante, né, da onde que veio esse produto, mas ele ali essencialmente é natural, teve uma essência natural. E claro que o termo natural não é regulamentado, então usa-se muito de qualquer forma. Às vezes você vê, produto natural para mais saúde, qualquer tipo desse, muito relacionado à questão da saúde. E muita gente também confundido a questão de ser natural com a questão de ser um produto, na questão de alimentos, né, principalmente integral, por exemplo, e a questão também de ser um produto relacionado com ser orgânico, ser com alguma relação que não tenha carne, por exemplo. Então, muitos vegetarianos, restaurantes, você fala assim, restaurante natural. Não quer dizer que ele é vegetariano, ele só tem uma alimentação ali com produtos menos uso químico. Então, tem que fazer essa diferença e olhar por que ele está se chamando de natural, sempre ficar alerta a essa questão na embalagem. Então é muito importante você que está nos assistindo ficar atento às questões das palavras, das expressões usadas, né? Porque evidentemente isso também é entendido como sustentabilidade, o respeito por você, a clareza e a transparência do que está sendo dito, né? Eu vou aproveitar para chamar a nossa vinheta chamada Benchmarking Brasil, que é um selo de sustentabilidade que certifica os detentores das melhores práticas há mais de 10 anos. Empresas e gestores com boas práticas de sustentabilidade, o Benchmark Brasil foi feito para você. Vamos assistir. Benchmarking Brasil, os legítimos da sustentabilidade. Junte-se aos melhores da gestão socioambiental brasileira e concorra ao ranking dos detentores das melhores práticas de sustentabilidade. Mais de 100 empresas certificadas e mais de 250 cases selecionados para integrar o maior banco de práticas de sustentabilidade do país. Inscrições de cases de março a maio. Mais informações no site benchmarkingbrasil.com.br.
João Paulo, esse é um programa que leva muita informação às pessoas que estão nos assistindo, né? E nós temos um quadro chamado Minuto Cidadão, que traz dicas e informação sobre cidadania, que isso é importantíssimo para a sustentabilidade também. Vamos ver a dica de hoje do Minuto Cidadão. Você sabe qual é e como funciona o sistema político brasileiro? No mundo, existem dois sistemas políticos, o parlamentarismo e o presidencialismo. O Brasil adota o presidencialismo. Esse sistema, ele impõe a harmonia entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. O executivo, ele compõe chefe de poderes executivo, presidente da República, governador do estado, prefeito. O legislativo são as casas legislativas, Congresso Nacional, no caso da União, Assembleia Legislativa, no caso do estado, e Câmara dos Vereadores no município, e o judiciário, que é composto pelos tribunais e juizado. No presidencialismo, existe harmonia entre esses poderes, ou seja, nenhum pode impor a vontade aos demais. No caso do Brasil, a Casa Legislativa e os presidentes, prefeito e governador, são eleitos por um período de 4 anos. Uma curiosidade é que a Casa Legislativa pode demitir o chefe do Poder Executivo por meio de impeachment. Porém, o contrário não pode acontecer. Em nenhum momento o presidente pode dissolver o Congresso Nacional. É o Minuto Cidadão levando informação até você. João Paulo, voltando aqui à nossa conversa, eu queria falar um pouquinho de legislação, né? A legislação brasileira, ela já tem aspectos de defesa do consumidor, né? Agora, principalmente em relação à propaganda enganosa, a gente sabe que isso já existe, funciona e tudo mais. Agora, em relação ao greenwashing, que é a chamada maquiagem verde, né? Que não deixa de ser uma propaganda enganosa, mas nesse caso direcionada à questão da sustentabilidade, né? A legislação brasileira prevê alguma coisa especificamente para a questão da sustentabilidade, do greenwashing, ou ela entraria dentro da propaganda enganosa que já existe? Tudo que a gente vê com relação à propaganda enganosa, com relação à sustentabilidade também, essas características, estão envolvidas dentro do Código de Defesa do Consumidor mesmo, que é então, ou seja, a lei que a gente já tem. Algumas regras têm surgido, principalmente do CONAR, que é o conselho lá que regulamenta toda a questão de publicidade, como as empresas comunicam, como que ela mostra para o consumidor. Então, qualquer coisa de propaganda enganosa, se ele fala que aquele produto é light e não é de verdade, é o CONAR que autua. Então, o CONAR tem criado algumas regras específicas para greenwashing, né, que é a questão da propaganda verde enganosa, aí, que está mostrando algum aspecto ambiental no produto que não é verdade. Então isso tem sido regulamentado há mais ou menos uns 5 anos. No Código de Defesa do Consumidor, acho que a principal característica que é importante o consumidor ou o cidadão mesmo saber o artigo 6º, a gente brinca, né? Que é o artigo mais importante do Código, que fala justamente da informação clara e adequada ao consumidor, de forma que não engane, que não gere esse duplo sentido, ou de várias formas fazer isso. Então esse é o principal aspecto para se considerar para várias coisas. E ele é um artigo tão abrangente que pode realmente a gente considerar desde a questão do greenwashing, com relação a um alimento que está falando que é e não é, que está falando que é light, mas não é, que é natural, mas não é. Então todas essas características estão dentro do Código de Defesa do Consumidor, já contempla. Um resultado que é interessante de perceber é que a gente fez uma pesquisa de percepção do consumidor recentemente com relação a isso mesmo. E uma percepção curiosa é que muitas pessoas, mais de 50% dos entrevistados, estão percebendo mais características ambientais. Então, ou seja, estão percebendo apelos ambientais que tem nos rótulos, porém estão ficando mais atentos a eles, porque eles sabem que muitas vezes podem ser propaganda enganosa, greenwashing. Então, foi muito interessante observar que o consumidor brasileiro, no geral, está mais consciente e mais alerta para que ele não engole qualquer coisa por aí, não. Isso é bom, e eu tenho certeza que isso também se deve muito ao trabalho de instituto como o seu, que educou o consumidor para os direitos que ele tem. Agora, em relação ao IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, no caso de greenwashing, como que ele atua? Ele atua de forma espontânea? Ele tem, assim, como dizer, pesquisadores que veem isso na televisão, em qualquer lugar, faz algum tipo de campanha de forma espontânea, ou vocês precisam que alguém denuncie para que depois vocês vão à atuação? Fala um pouquinho como que é a atuação do IDEC em relação ao greenwashing. Legal. A gente tem
uma base de trabalho muito baseada nas pesquisas e nas ações jurídicas que a gente faz. Então, com essas investigações mesmo, se busca esses tipos de exemplos em que a gente está observando que está tendo uma prática abusiva ao consumidor. E isso não se aplica só ao greenwashing, mas também, né? E é muito da minha pauta, porque eu atuo com o tema de consumo sustentável lá no IDEC. E a partir disso, embasa todas as nossas ações que a gente vai fazer, seja elas de engajamento e educação, ou seja, se for uma prática muito comum e a gente está precisando que as pessoas entendam o que é esse problema, a gente vai lá e faz uma campanha de educação para as pessoas entenderem essa questão do greenwashing e não caírem no papo de algumas empresas que estão fazendo isso. Segundo, pelas ações jurídicas mesmo, então tem uma área de advogados lá que vai, autua e ajuda inclusive o consumidor, e aí por isso que a gente tem os associados de consumidores que se associam para ter uma ação jurídica com amparo dos nossos advogados. E também a questão de campanhas para alertar essa empresa mesmo e mostrar, olha, vocês estão fazendo uma prática abusiva, fazemos a notificação, fazemos a questão. É óbvio que a gente precisa hoje, principalmente com as redes sociais, com a internet, né, potencializar isso e ver que fazer com que os consumidores nos tragam isso. A gente está muito aberto a receber esses comentários, uma coisa que achou abusiva, mande para a gente que a gente analisa, a gente leva adiante, divulga e tenta chamar a atenção dessa empresa com essa prática abusiva. Perfeito. Eu vou pedir licença para chamar a nossa vinheta Publicações. O Instituto Mais é uma ONG de educação ambiental. Esse programa chama-se Cultura de Sustentabilidade. E a gente entende que isso só será feito através da educação e da informação qualificada. O Instituto Mais tem publicações especializadas, e-books, revistas, livros, que podem ser adquiridos, alguns para free download, outros distribuídos gratuitamente nos eventos presenciais que nós realizamos ao longo do ano. Vamos assistir, porque a leitura é obrigatória para quem trabalha ou se interessa pela sustentabilidade. Revistas, livros, guias e e-books. Revista Benchmarking. Série Benchmais. E-books, black books e guias. Conteúdos avançados para a atualização em educação e práticas de sustentabilidade. Mais informações no site institutomais.org. João Paulo, um outro quadro que nós temos aqui chama-se Minuto Saúde, que dá dicas de bem-estar e qualidade de vida, porque qualidade de vida também é sustentabilidade, né? Com certeza. Vamos assistir. O Minuto Saúde de hoje vai fazer uma receita refrescante de suco de casca de abacaxi. Uma receita simples, saborosa e muito boa para a época de verão. Você sabia que o abacaxi é rico em vitamina A, C e B1? Além de ser pouco calórica, contém água e fibras. A casca pode ser usada para fazer sucos, chás e doce. Os ingredientes dessa receita são cascas de um abacaxi maduro cortadas em cubos, 1 litro d'água e açúcar a gosto. O modo de preparo é muito simples. Você vai pegar essas cascas lavadas e cortadas em cubinhos, colocá-las na jarra de 1 litro d'água e deixar na geladeira por 2 dias. Depois de 2 dias, esse é o resultado. Você pode adoçá-lo ao seu gosto. Lembre-se, uma vida sustentável é uma vida bem aproveitada. Até a próxima! João Paulo, no bloco anterior, você tinha dito que podem enviar denúncias, informações para vocês. E é uma dúvida que eu tenho, né, que acho que muita gente tem. Para ter acesso aos serviços do IDEC, tem que ser um associado do IDEC? Ou aquele que não é associado, ele pode ter acesso a algum tipo de orientação? Como que funciona? Porque eu imagino que deva ter serviços ou alguma coisa que seja específico para associado e outros que seja para a comunidade. Você podia falar um pouquinho sobre isso? Claro. Bom, a gente tem vários canais que são usuais mesmo para atender os não associados, então seja pelo nosso site mesmo, a gente tem o Fale Conosco, que direciona essas orientações dependendo da área que for.
próprio site já tem uma plataforma bem bacana lá para você ver algum problema que você teve de propaganda enganosa ou de dano mesmo ao consumidor, que você consegue na hora ali já descobrir. E também nossos canais de mídias sociais, tudo isso a gente fica sempre atento para responder isso da melhor forma possível, além de também ter as nossas matérias e pesquisas, muitas delas também abertas aí para as pessoas saberem mais sobre essas publicações, né? Agora, para o associado, a gente tem também um atendimento por telefone, que a gente faz lá uma equipe com isso, e também um atendimento pessoal, personalizado, lá que a pessoa tem um espaço lá que ela vai lá, todo dia está aberto para eles participarem lá e conseguem tirar suas dúvidas e já sair de lá com algumas respostas mesmo do que tem que fazer, se às vezes isso é direcionado para o PROCON ou para um juizado, aquelas coisas que realmente são bem jurídicas ou bem papo de advogado e a gente entende pouco, então é legal até consultar essas pessoas que entendam bastante sobre o assunto. Hoje o IDEC, você tem ideia de quantos associados o IDEC tem? A gente tem em torno aí de 6.500 associados pelo Brasil todo, né? Certo. Agora você disse, né, no bloco anterior, sobre a questão do brasileiro estar sendo, que hoje ele é mais bem informado do que era alguns anos atrás, né? E você até citou um dado de uma pesquisa, né? Eu queria saber o seguinte, se essa condição, se esse conhecimento, ele está restrito a algumas regiões, porque o IDEC está aqui em São Paulo, a gente sabe disso, né? E o consumo é no Brasil todo. Essa pesquisa que você citou, essa informação, ela é regional aqui para São Paulo ou ela abrange o Brasil sobre a questão do consumidor hoje ser uma pessoa mais bem informada? É uma pesquisa nacional, foram atingidas todas as regiões e todos os estados também, né? E o curioso é que realmente a gente conseguiu descobrir essas diferenças regionais e que não necessariamente está atrelado à renda, né? Ou seja, pessoas de baixa renda terem uma menor percepção, não necessariamente, mas percepções diferentes. Então a gente percebeu, por exemplo, as pessoas com a baixa renda menor, elas têm, e principalmente nas regiões Nordeste e Norte, elas têm uma percepção muito grande com a questão da rotulagem de bebidas e veem apelos ambientais que estão muito atrelados a isso, principalmente de economia de água, as coisas que muitas campanhas estão surgindo na economia de água, de embalagens também, questão dos resíduos, você vê o símbolo da reciclagem, né, em todas essas embalagens de bebidas, principalmente garrafa PET, então acaba se associando a isso. Mas a gente vê também outras coisas locais, como o paulistano, ele é mais alerta à questão dos rotulagens, né, da percepção, mas ele percebe menos essas mensagens. Já o carioca, ele tem uma percepção maior de ver mais mensagens, mas ele não está tão alerta a saber se aquilo é uma mensagem verdadeira ou não. Então, ou seja, o paulistano, ele percebe menos, mas ele é mais ativo assim, na hora que ele vê aquela coisa. Eu preciso saber se essa informação é correta. E o carioca não, no geral as pessoas olham mais e percebem mais essas mensagens, né? De todo tipo, não só questão ambiental, mas de vários outros assuntos, por exemplo, segurança do alimento, saúde, rótulo de qualidade, certificados, né? E aí conseguem observar isso. E um outro ponto muito importante é que, no geral, as pessoas então mais, e acho que é um ponto muito legal a gente mencionar, da questão da certificação. Muitas certificações estão surgindo por aí, selos, né, selos verdes, selos de qualidade, e que não necessariamente estão atrelados ao produto. Então tem muita gente, por exemplo, tem muitas empresas que estão surgindo com selos de ISO 14000 ou ISO 9000, que são selos de sistema de gestão de qualidade, ou seja, aquela empresa ela tem um sistema de gestão que faz toda a administração na empresa e não tem a ver com aquele produto, mas eles colocam um selo ali para se associar com o produto. Então isso, de certa forma, está enganando ali o consumidor. Então, curiosamente, o consumidor brasileiro está percebendo mais que as certificações internacionais e de órgãos independentes, ou seja, que não são da empresa, são mais bem qualificados. Na minha opinião, já é informação, né? Você já está sendo mais bem informado para separar o joio do trigo e não ser iludido com qualquer proposta. Eu vou pedir licença para chamar uma vinheta que nós temos sobre a cultura de sustentabilidade, que é inclusive o tema, o nome desse programa, né? Que é um projeto incentivado que faz a conexão da arte com a sustentabilidade. Vamos assistir.
sustentabilidade, como vocês viram, faz a conexão da arte com a sustentabilidade, é um projeto incentivado. E empresas que queiram se posicionar junto à massa crítica da sustentabilidade, essa é uma ótima oportunidade. Vou aproveitar para chamar um quadro que nós temos chamando Virando do Avesso. É um quadro de educação ambiental que ensina as pessoas a transformarem o novo produto aquilo que seria descartado. Vamos assistir. Voltando à nossa conversa, João Paulo, você falou de selos no bloco anterior, né? Selos, certificações e tudo mais, né? De fato, você tem toda a razão, surgiram-se muitos selos, né? Até autocertificações, como você mesmo já disse ali. Agora, aqui cabem duas perguntas. A primeira, as empresas podem colocar autocertificações ou certificações do qual elas não podem comprovar que existem? Esses selos existem, né? Obviamente que não para todos os tipos de produtos, mas alguns tipos de selos ou certificações acontecem sim. Um caso que não é para produto, mas que é dessa forma, é o próprio selo de relatório de sustentabilidade, ou certificação que existe aí do GRI, que é um formato de relatório anual que as empresas falam quais foram as suas medidas também na questão ambiental e social, não só econômica, financeira, e lá tem uma autodeclaração que ela pode colocar. Então, da mesma forma como existe para esses relatórios, existem alguns outros para produtos também, para falar se ele se autodeclara que está realizando aquelas ações. Nosso entendimento é que esses selos são importantes para promover a cultura da sustentabilidade dentro das empresas, porém a gente sempre tem que colocar a observação de que, olha, o consumidor ficar alerta e olhar que aquele selo não é certificado por uma terceira parte, por um órgão independente. E isso, nesse ponto, é bem importante ficar alerta e saber realmente, ou mesmo consultar a empresa, né? Acho que cada vez mais a gente ter esse processo ativo, assim, como eu falei que talvez os paulistanos estão ficando cada vez mais, de consultar a empresa para questionar aquelas coisas que elas estão colocando no rótulo, né? Ela está autodeclarando, então vamos lá, liga no saque, a ouvidoria. Esses canais, embora o consumidor individualmente ache que não funciona muito, eles funcionam bastante, porque você gera massa crítica de reclamações e as empresas vão rever o modelo de gestão e de atuação que elas têm. Isso é muito importante. A gente sabe assim que as mídias sociais, elas prestam serviço nessa situação. Você coloca ali a sua insatisfação, o seu questionamento, rapidamente outras pessoas respondem e as empresas estão muito atentas a essas questões que rolam nas mídias sociais. Agora, as questões dos selos e certificados, o João Paulo, de fato você tem toda a razão. As pessoas têm que ficar muito atentas, porque existem selos que são direcionados aos produtos mesmo, né? De origem e tudo mais. E tem aqueles que é mais direcionado à governança, né? É claro que as duas coisas acabam impactando o meio ambiente, mas acho que isso tem que ficar bem claro para o consumidor. E mais, que você tem toda a razão. Autocertificações são coisas muito questionáveis. Elas têm que ser, um selo tem que ser dado por uma terceira parte, e principalmente de partes independentes, não comprometidas e não setoriais, né? Porque daí ela fica isenta de qualquer interesse, né? É isso aí. Um outro quadro que nós temos aqui, João Paulo, chama-se Agenda Cultural, que sempre traz a agenda da semana, e principalmente com foco em sustentabilidade. São Paulo é a cidade dos eventos, né? Então vamos ver o que a Agenda Cultural da semana trouxe para nós. A FIBOPS é uma iniciativa plural e agregadora que realiza um dos maiores intercâmbios de práticas e produtos sustentáveis. O Congresso reúne a massa crítica da sustentabilidade e a feira apresenta ao público as mais relevantes inovações, soluções e tendências futuras, além das atividades lúdicas culturais. A visitação é gratuita com acesso irrestrito a toda a programação da feira e do Congresso.
João Paulo, voltando aqui à nossa entrevista, tem uma questão que acho que é interessante a gente expor para aqueles que estão nos assistindo, né? Porque existem expressões, conceitos que chegam até a gente, mas eles não são muito bem definidos, às vezes confundem as pessoas também, não tem a clareza devida. E eu queria que você falasse se existe alguma diferença entre o conceito do consumo consciente para o conceito do consumo responsável. Se existe, qual é? Existe sim, inclusive tem uma terceira que é o que a gente adota mais, que é o consumo sustentável, e em que justamente a gente comenta, bom, para um consumo consciente, é justamente quando a gente sabe daquele impacto, porém a gente não consegue ter alternativas para usufruir daquelas, porque não existe no mercado produtos sustentáveis ou por alguma outra razão, porque é mais caro. É fato que o consumidor hoje ele acaba optando pelo preço também, porque isso é racional, né? Você acaba não tendo uma renda para comprar um produto mais caro, logo insustentável, então você tem que optar. O consumo responsável você já tem uma noção maior de se ativar, né? Ou seja, de você ir reclamar e você exigir da empresa isso. Agora, o consumo sustentável, que é o que a gente adota, quando a gente fala de consumo sustentável, a gente não está falando só da parte do consumo, mas da parte de produção. A gente usa muito o termo de temos que mudar os padrões de produção e consumo sustentável, né? E com isso a gente consegue com que a produção nos traga alternativas, ou seja, as empresas nos tragam alternativas de produtos sustentáveis. E isso envolve também, que a gente sabe, legislações, políticas públicas, que o governo também responda a isso, ou seja, que a gente consiga ter produtos mais acessíveis, que sejam menos impactantes ambientalmente, socialmente, e produtos que sejam mais impactantes, sejam mais caros, ou seja, inverter a lógica toda que a gente vê hoje, né? E isso sim a gente considera como um consumo sustentável. Interessante, né? Então, eu acho que é uma evolução das definições, né? Chegamos ao consumo sustentável. E como nós estamos chegando ao fim da entrevista, eu queria fazer a seguinte questão para você. O que nós podemos esperar nos próximos 5 anos em relação ao comportamento do consumidor para com o consumo sustentável? Qual que é a tendência? Bom, uma tendência evidente é que o consumidor fique ainda mais alerta para essas questões de consumo sustentável. Temos aí inclusive o Dia do Consumidor, que foi agora 15 de março, que passou, a presidente Dilma anunciou vários programas aí com relação à defesa do consumidor. Agora falta a gente rever esse modelo para que não seja simplesmente envolvendo ou incentivando o consumo exacerbado ou exagerado, né? Aquela coisa de a gente consumir, ter mais acessos a bens, mas que a gente tenha acesso a produtos sustentáveis também e que temos acesso também à questão de cidadania. Eu acho que daqui a 5 anos a gente vai ter, com essa ascensão de classe, né, a nova classe C, uma percepção muito maior de que a gente não deve ter como cidadão só o acesso a bens de consumo, né, a comprar um novo carro, comprar uma nova TV ou a geladeira, mas também é uma qualidade de vida melhor. Então não adianta nada a gente conseguir incentivar as pessoas a comprarem o seu carro e parcelarem várias vezes, enquanto que o transporte público está horrível, você não tem condições para andar de bicicleta, você não tem condições de usufruir da cidade com qualidade. Então acho que em 5 anos com certeza teremos um consumidor entendendo essa lógica toda de relação entre consumidor e cidadão muito melhor. Espero eu. Perfeito. A sustentabilidade é uma conexão com a cidadania muito importante. E eu sempre digo que consumo sustentável passa pela lógica, passa pela ética, passa pela informação e educação. São as escolhas que a gente faz no nosso dia a dia, não é? Com certeza. Eu quero agradecer muito você, João Paulo, por ter vindo aqui, compartilhado esse momento com a gente, passando informação para quem nos assiste. É muito importante. Consumir é um ato de cidadania. Pense nisso. E quero convidar você, internauta, para o nosso próximo programa, que será na próxima quarta-feira, sempre com um tema atual e relevante. Espero vocês. Até lá.